Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Delanogari Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de já deixar o like e compartilhar esse episódio se você tem algum tipo de interesse sobre negócios e carreira. A minha convidada de hoje é a Marcela Zaiden, que é sócia e diretora de pessoas no G4 Educação, a maior escola de negócios do país. Marcela, obrigado pela presença, obrigado por disponibilizar o seu tempo para a gente trocar uma ideia aqui. Prazer é 100% meu, sem dúvida alguma. Acho que tem tudo a ver, a gente já falou muito sobre isso, né? O G4 Educação e a RD tem muita conexão, a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? Ajuda Legal. As pessoas a darem o próximo passo. Então, falar sobre carreira com uma pessoa tão conceituada como você, para mim, vai ser um desafio bom, que a gente gosta de desafio. Deixa eu te falar, eu sempre tive ausente no debate sobre discussão empresarial, afinal de contas eu era um estudante e eu fazia psicologia numa universidade que na verdade a grande parte das universidades de psicologia pouco falam sobre a parte de negócios, tá? Inclusive é uma dificuldade do estudante de psicologia, sabe muito pouco de contabilidade, sabe muito pouco de prestação de contas, de declaração de receita e etc. Quando eu vim para o mestrado e para o doutorado, meu sonho sempre foi ser professor de universidade pública. Então também, né, uma carreira pública, uma carreira de concursado, importa muito a parte empresarial e a parte de carreira. Só que depois que todo mundo sabe aí que eu fui acabando virando empreendedor e, né, o empreendedorismo meio que me escolheu e não o inverso, eu acabei tendo que me preocupar um pouco mais em entender, embora eu tenha um sócio nas duas empresas, o João na BeHealth e o Lucas e o Matheus no reservatório de dopamina, agora a gente está fazendo também o Viver de Psicologia. Eles tocam mais essa parte, inclusive são alunos lá do G4 sempre. Só que não posso ficar totalmente nas escuras, né? Tem que ter uma noção até para conseguir conversar com o pessoal. Então eu decidi, como eu faço em todos os meus temas, ir para a internet e procurar conteúdo. Só que assim, é muito difícil, porque os cursos que a gente encontra e o material que a gente encontra na internet, pelo menos que eu encontrei, tá, pessoal? Não é a gente, minha experiência pessoal, eram confusos, longos, pareciam que queriam enrolar um pouco para aprender a pessoa ali dentro. E quando a gente foi fazer os cursos, a gente tentou vários, né? Mas quando a gente foi começar a assistir o G4 e os meus sócios principalmente foram lá fazer as imersões que vocês têm, isso não é merchan, tá, pessoal? O G4 não tá patrocinando aqui nada, eu tô falando realmente porque realmente nos ajuda bastante do ponto de vista de negócios. É muito prático, muito aplicável. E a coisa que eu mais fiquei intrigado assim, e feliz por saber que existe essa preocupação é o ensinamento sobre construção de carreira e não necessariamente construção só de uma empresa forte. O profissional que está aqui assistindo, seja ele, inclusive, eventualmente até uma pessoa concursada, já estabilizada, mas um profissional autônomo, né? Um profissional liberal, um psicólogo, um dentista, um nutricionista, um estudante que está aqui assistindo, qual que é a importância de você ter uma noção sobre carreira? Como é que é? Existem alguns requisitos que a gente tem que se preocupar? Falar inglês, saber escrever, saber se posicionar? Como é que você analisa isso hoje? Wesley, para mim, assim, vou até começar me comparando aí. Eu também sou estudante de psicologia, fiz psicologia, então sofri da mesma dor que ti. Eu concluí psicologia lá em 2010 e fui trabalhar na área de RH, só que a vida inteira eu fui muito generalista, né? Então, como você é generalista na área de pessoas, você acaba assumindo a função que a gente chama de business partner. É aquela pessoa que senta contigo do lado para debater negócio. Então, sempre sentei na mesa ao lado dos líderes para debater sobre estratégia do negócio, sendo psicóloga. Uhum. E aí, ao longo do tempo, você vai crescendo, você começa a mudar as tuas rodinhas, né? Uhum. Mudar ali o teu ambiente. E uma das coisas foi sentar numa cadeira, numa mesa, junto com diretoria, junto com board. E aí você começa a se questionar. Cara, esse cara tá me explicando aqui sobre DRE, tá me explicando aqui sobre ICP, tá me explicando aqui sobre termos que na psicologia a gente nunca ouve falar. Uhum. E a primeira coisa que eu fiz foi, vou parar, vou fazer gestão de negócios. Eu fui fazer uma pós em gestão de negócios. Todo mundo se perguntava o que só tinha empreendedor e a louca psicóloga lá fazendo o quê? Uhum. E foi muito em função disso. Porque eu entendia que para eu dar um próximo passo
fosse ele qual for, eu precisava me desenvolver neste ponto. E para mim foi um baita de um desafio. Eu entendi que a psicologia me deu uma base sobre conhecimento, relacionamento, sobre pessoas, a própria análise comportamental é algo que eu sempre fui muito apaixonada, mas uma base de negócios eu não fazia a menor Era ideia. outra língua que eles estavam falando lá. Completamente diferente. E mesmo quando eu fui para fazer essa pós em uma das escolas mais renomadas de negócio do Brasil também, o foco era exatamente isso que você está trazendo. As pessoas paravam para te explicar a parte puramente teórica. Mas como aquilo se aplicava no dia a dia, qual o impacto, como que você analisa melhor aquela DRE pensando no ponto de vista do que você quer buscar mais resultados, se você quer buscar mais entrega, o que você quer buscar. Eles não ensinam. Por isso eu realmente acredito na tese do G4, em tudo que a gente constrói, porque não adianta você falar sobre se você não trouxer a prática junto. E eu vou fazer o gancho exatamente sobre a sua pergunta em relação à carreira. A carreira é exatamente isso. Muito se fala, muito se discute sobre o conceitual da carreira, né? Ah, maravilha. O que é a sua carreira? As pessoas acham que carreira é você isso, ponto. Não, quando na verdade você tem que construir a sua carreira. E isso serve para 100% das pessoas. Seja para o concursado, seja para o estudante, seja principalmente para o empreendedor. Que às vezes ele acha que assim, não, sou empreendedor, acabou. Não, ser empreendedor é uma carreira. Porque quando você cuida da carreira, o que você está cuidando é como que eu dou o próximo passo. Como eu me preparo para dar o próximo passo. Esse é o principal conceito de uma carreira estruturada e planejada. Você saber aonde você está, aonde você quer chegar e como que você faz para chegar até lá. Se você não tem essa consciência, é como se você estivesse num lugar no escuro. Quando você não sabe o que você quer e o que você não quer, qualquer coisa serve. Então, esse é o principal ponto da carreira. É você saber o que você quer, o que você não quer e como que você vai construir. E isso, você vai ter uma série de desafios. Principalmente pensar quais são as competências que eu preciso. Perfeito. O que eu preciso entender, como que eu preciso entender do mercado, o que eu preciso conhecer, aonde eu preciso me desenvolver. E as pessoas, muitas vezes, elas acabam vivendo, né? Vai indo e vai. Eu vou te dar o meu exemplo. Quando começou o RD e o VDP e a clínica, eu acabei em algum momento ficando muito preso em discussões operacionais, se a cor do lixo vai ser vermelho ou azul, se não sei o que, se o site... E eu acabei deixando cada vez mais de estudar a minha parte, que é psicologia, comportamento, pessoas e etc, né? E aí eu cheguei para os meus sócios e falei assim, cara, eu preciso sair disso e eu preciso estudar minhas coisas para gerar conteúdo e para fazer aula e eu tenho que fazer produto. Esse é o meu papel aqui dentro. E hoje, felizmente, né, com o esforço de todos aqui, a gente tem uma reunião por semana só dos sócios e o resto da semana eu nem sei o que está acontecendo. Então isso me aliviou bastante porque me permitiu olhar de novo para minha carreira. E assim, é difícil porque, particularmente, assim, e bem modéstia à parte falando, no ramo da psicologia, com o Viver de Psicologia, a gente está inovando muita coisa aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo. Na BeHealth, a gente tem 60 profissionais já, contando com nutricionistas, psicólogos e psiquiatras. Não tem sistema para a gente usar. Porque os sistemas são tudo para médico. Até hoje, ninguém no Brasil tinha demanda de uma clínica tão grande de psicologia online. Então, não tem tecnologia. Tem algumas lá que a gente usa, mas é muita falha, muita dificuldade de englobar todos esses profissionais. Então, a gente ainda está na fronteira ali, avançando em algumas áreas, e isso faz com que a gente acabe precisando olhar mais para a nossa carreira. E eu acho que quando você pega esse exemplo, para mim, é super interessante, porque imagina que você está ali no dia a dia querendo resolver os seus problemas. Isso é a cabeça de todo mundo. Como que você para ter consciência de que até aqui, maravilha, eu tô resolvendo o curto prazo. E o médio e o longo? Exatamente. E foi isso que me fez... E aí o que aconteceu? Olha que louco. Eu tô numa obsessão agora pessoal, assim, de estudar português. Então eu tô estudando lá aqueles bagulho que a gente odeia na escola, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do... E eu tô dando uma estudada, a gente tem o Pedro, que é de letras no RD, acho que é a pessoa que eu mais converso no WhatsApp hoje, porque eu fico debatendo com ele por que aqui vai crase, por que quando a gente fala voltar à Terra tem crase e a Marte não tem. Então eu fico debatendo com ele algumas regras e essa tem sido a minha obsessão. Por quê? Porque dentro da minha evolução de carreira, eu entendo que cada vez mais as pessoas têm dificuldade de comunicação
e dificuldade de comunicação verbal e escrita. E eu quero me destacar dentro da minha carreira, dentro da minha organização da minha carreira, eu quero me destacar pela comunicação. Então, é uma coisa que ninguém bateu na minha porta e falou assim, ó, cara, tu tem que estudar português. Eu fiz uma análise, mas isso só foi possível por conta da gestão tá andando separado e eu tá olhando aqui para frente. Aí eu te pergunto, isso é, por exemplo, olhar para a carreira? Obviamente, porque duas coisas, você juntou para mim elementos essenciais. Você teve, e a gente vai, inclusive quero te ouvir sobre isso, você teve maturidade para entender, aqui não é a minha área, né? Essa parte de gestão eu preciso entender, mas não é onde eu vou me aprofundar. Eu vou me aprofundar neste âmbito aqui de produto, de criação de produto, que é onde eu sou bom e onde eu entrego maior valor. E você teve, junto com isso, autoconhecimento para entender aonde que você precisa se desenvolver para o que você quer. Perfeito. Isso é olhar para a carreira. Olhar para a carreira, a gente embeleza demais, endeusa demais, quando, na verdade, o racional ele é muito simples. Olhar para sua carreira é você construir os passos de onde você quer chegar. E, tipo, isso não envolve só faturamento, né, Marcela? Eu vou falar uma parada aqui, eu não quero citar nomes e também não precisa citar se você eventualmente souber de alguém. Mas o que eu vejo hoje no digital, e eu não tô falando do marketing digital, tá? Eu tô falando do mundo digital, dos influenciadores, dos criadores de conteúdo e coisas assim, que é o meu mundo onde eu vivo. Eu tento observar e tento ler o mercado, né? E o que eu percebo? Eu percebo que grandes nomes que se fizeram no passado e no passado recente dentro do digital, não necessariamente só no marketing digital, mas também, eles perderam um pouco a noção e não evoluem mais. Então tem gente hoje gigantesca, com milhões de seguidores, que estão com o mesmo discurso de 4 anos atrás. Porque eu acho que se meteram ou no operacional e erraram a mão, ou estão aceitando muita coisa. Cara, hoje uma empresa me chamou para ir para Grécia. Tudo pago com a minha namorada ou com algum acompanhante ali, meu sócio e tal. E eu falei, cara, eu não posso, porque a viagem é daqui a 14 dias. Eu não vou viajar daqui a 14 dias. Eu tenho minha meia maratona, eu tenho meus negócios aqui, tenho um monte de reunião, não vou abandonar tudo. Então eu vejo que muita gente grande, gigantesca, se perdeu um pouco. E depois em off eu posso te falar os nomes que eu acho que aconteceu isso. E você vai ver a pessoa tá falando a mesma coisa de 4, 5 anos atrás. Os seguidores já cansaram de ouvir, o tema avançou, a pauta é outra. Quem é da área da acadêmica e não estudou já tá falando sobre outra coisa naquele âmbito. E a pessoa tá batendo naquele martelo. Então, é uma avaliação que eu faço, a importância das pessoas que estão assistindo de cuidar para que esses moduladores externos não tirem o teu foco. Porque quando você fala, o seu autoconhecimento, realmente você tem que prestar muita atenção no seu objetivo para que essas outras coisas não desviem, né? Veja como é fácil. Só pegar o exemplo. É muito fácil você desviar. Imagina, nossa, uma viagem com tudo pago para a Grécia, por que não? E aí você começa, por que não? E a dificuldade de dizer não. Mas aí vai a palestra ali, daí eu não faço mais nada da minha vida. Então, Aí eu estaria falando sobre dopamina até hoje, que eu comecei lá no início, e não teria avançado, não teria estudando nada novo. Não teria construído o que você vem construindo. Mas perceba que dentro do teu repertório, o que você fez? Além de você construir o que você construiu, você teve pessoas que te apoiaram para você construir isso. Entender que eu não preciso fazer tudo sozinho é super importante. Quando eu olho para o digital, um outro ponto que é muito comum de você perceber, principalmente quando você está ali em meio a diversos influenciadores, você percebe que eles vivem muito do retorno momentâneo. Funcionou, vamos embora. É isso mesmo. É o reforço ali contínuo. A dopamina rápida. E fácil, né? Então, isso é muito comum. E qual o ponto aqui? Eles não entendem. Principalmente, obviamente, né, aqui falando, eles não generalizando, alguns deles, outros com certeza entendem, e esses, sem dúvida, são aqueles que se destacam, que crescem e que dão o próximo passo de carreira, olhando a carreira enquanto empresa, enquanto todo. Eles entendem que não, vamos aqui, tipo, pensa no passado, o jogador de futebol. O que o jogador de futebol fazia? Ele ganhava uma fama muito rápido, se destacava muito rápido, e como ele se destacava muito rápido, ele acabava se perdendo ao longo daquele caminho pela facilidade de muita coisa. É um mesmo formato. Ele não se preocupava, a maioria dos jogadores de futebol não se preocupava em ter uma boa pessoa empresariando ele,
com Se consciência, associando a boas marcas e tudo mais. entendendo a gente viu estratégia. Com esses bet, casa de aposta, muito influenciador perdendo um pouco a mão ali e se queimou legal, né? Por conta de não ter uma visão mesmo do que tá rolando. É algo muito similar com o mundo digital. Você acaba não entendendo que sim, você tem uma empresa. Você, enquanto marca, mas sou eu enquanto pessoa. Você, enquanto pessoa, é uma marca. Exatamente. E enquanto Sim. marca, tem todo um cuidado com comunicação, como você se posiciona, Exatamente. qual a sua estratégia de marca, aonde você quer chegar, como você vai fazer para chegar lá e qual o teu planejamento, quem são os recursos, quais são os recursos necessários, quem são as pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer. E aí acaba fazendo o quê? Construindo de qualquer jeito. Vai marcar, não, tudo bem, contrata o cicraninho ali que eu ouvi falar que faz. Contrata, não faz bons acordos, não diz exatamente o que eu quero, quais são os indicadores, porque você precisa sempre... Tem uma frase que eu amo, que eu sempre uso, que é combinado não sai caro. Não tem nenhum problema de você contratar a sua irmã, o seu irmão, para parte do grupo, desde que o combinado não seja diferente e seja claro. Olha só, você vai entrar, o seu papel é esse, seu papel e responsabilidade é esse. A partir daqui você me entrega isso, tenha maturidade para entender que são 2 espaços diferentes e vambora. Só que muitas das vezes você acaba vivendo de qualquer forma, você não se preocupa com crescimento sustentável, você se preocupa com, nossa, ganhei 1.000 seguidores hoje, ganhei 2.000 hoje. E você vai vivendo aquela Quem onda. são esses seguidores, né? É o seu ICP? Aí traz umas tranqueiras, às vezes que não vai comprar de você, que não vai melhorar a sua base, não vai melhorar o feedback do produto. Essa é a primeira difícil, coisa né, que você precisa ter consciência. Eu estou construindo algo. Eu estou construindo algo exatamente para quem eu quero que tenha acesso. Você é extremamente crítico, extremamente... Tenho certeza, se as pessoas que consomem o RD começarem a ser diferentes daquilo que você espera, do ponto de vista de trazer feedbacks diferentes ou mesmo distantes do que deixou de consumir ou deixou de exercitar aquilo que é aprendido ou mesmo simplesmente assinou por assinar, a primeira coisa que você vai fazer é rever a sua estratégia. Como que eu estou acessando os meus seguidores? Aonde eu estou indo? Exato. Como que eu estou me posicionando? Eu estou me posicionando aonde eu deveria me posicionar? Tudo isso passa por carreira. Tudo isso passa por objetivo estratégico. Você saber aonde você quer chegar e construir isso com todas as possibilidades ali à sua volta e não simplesmente se contentar, não, cheguei, tá bom, vamos ficar aqui. Deixa eu te perguntar, um profissional que está aqui assistindo, ou um estudante que vai em breve se tornar um profissional, seja um profissional liberal, um dentista, um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, um médico que trabalha ali na sua PJ, seja um profissional contratado por uma empresa, assim, que quer escalar dentro da estrutura hierárquica da empresa para gerente, etc. O que você acha que a pessoa deveria se preocupar mesmo, assim, tipo... Cara, tem que ver isso aqui, porque você trabalha, você é diretor de pessoas, né? Diretor de pessoas, perdão a ignorância, ela fica acima do RH? Ou é o RH? Diretora de pessoas, eu cuido de todas as áreas de RH. Imagina que dentro do RH eu tenho treinamento, eu tenho a parte de dados, eu tenho a parte de recrutamento e seleção. Entendi. Então, eu olho para todas as sub-áreas da área de RH. Perfeito. E então, o que você, como diretora de pessoas, assim, imagino que o processo de contratação em algum momento passa por você também, né? Sim. O que você fala para a pessoa assim? Não tô dizendo nem para trabalhar no G4 ou algo assim, mas uma pessoa comum que está nos assistindo, assim, muitas vezes não tem ideia nenhuma desse assunto. O que você comunicaria para ela, assim? Cara, toma cuidado nisso, isso aqui é importante. Para mim, acho que a primeira coisa que ela tem que entender é exatamente se a empresa que ela está buscando tem os valores e o propósito próximos do dela. Porque ela pode ter, Eslen, todas as competências técnicas possíveis. Mas se chegar lá e os valores forem diferentes, o longo prazo dela não vai existir. Eu vou te dar um exemplo. O RD, todo mundo sabe que eu gosto de pessoas que estudam, eu gosto de pessoas que se aperfeiçoam, eu não gosto de atraso, eu gosto de pessoas que estejam ali, que buscam a fronteira da sua área, né? São pessoas que se esforcem, vão ser... A galera do RD ganha super bem, mas são recompensadas pelo esforço que elas têm. Então seria isso, tem que dar uma olhada assim e ver se a empresa de fato tem esses. Se eu sou uma pessoa assim, acho que eu vou me dar bem ali, mais ou menos assim. É muito comum a gente colocar a responsabilidade de fazer essa análise na empresa. Normalmente quando a gente fala de fit cultural, é assim, não, a empresa tem que avaliar se eu tenho fit cultural. O pulo do gato é você não ter que esperar pela empresa. Perfeito. Uma coisa que
para mim é forte e que eu trouxe isso para minha vida e que, sem dúvida, é o que me fez chegar aonde eu cheguei, que para mim, de onde vim, é bastante. Imagina que é ter a consciência de que a carreira é minha, Esme. A carreira não é do meu líder, a carreira não é da minha empresa, a carreira é minha. E se eu não cuidar dela, eu vou acabar, de alguma forma, me prejudicando. Ah, mas eu vou prejudicar o meu líder? Vai, porque vai ter uma pessoa ruim na equipe e isso vai prejudicar a entrega. Ah, mas eu vou prejudicar a empresa? Vou prejudicar a empresa, porque uma pessoa ruim na equipe vai prejudicar a equipe ruim vai prejudicar a empresa. Mas em contrapartida, se eu sou demitida, acabou. Problema para a empresa, acabou. E eu continuo com a mesma dor, com a mesma dificuldade, faltando e tendo gaps claros. Então, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso começar a ter a consciência por mim, olhando para a cultura da empresa. Imagina, o teu exemplo na RD é perfeito. Imagina alguém que não gosta de estudar, que não é extremamente compromissado, entrar no teu time. Ela não vai durar muito tempo. Acho que a própria cultura demite a pessoa. A cultura isso é muito louco. expurga. A gente não precisa nem demitir a pessoa. Ela vai olhar e vai falar, cara, não é pra mim esse lugar aqui, não tô dando fit nem com o time aqui, tá? Ela estranho. se incomoda, porque ela começa a olhar Isso é um indicativo de lado. cultura forte. Exatamente. Legal. Todo mundo pergunta assim, o que é cultura forte? É cultura forte. Cultura forte é todo mundo sabe quais são os valores. Não, cultura forte é quando a pessoa, ao entrar, ou ela é puxada ou ela é expurgada. Quando você tem uma cultura forte, que a pessoa que se identificou, teve fit cultural, entra na empresa, você vai ver que rapidamente ela vai se desenvolver. Rapidamente ela vai dar pulos de entrega, de compreensão. Ela vai aprender muito mais rápido. Por quê? Porque o ambiente vai favorecer ela. Entendi. Se ela está num ambiente que não vai favorecer, porque ela não... E não é ambiente certo ou ambiente errado. Não tem isso quando a gente fala de cultura, sabe? Assim, a tua cultura é uma, por exemplo, vocês são 100% home office e a gente estava até falando sobre isso. O quanto que para vocês funcionam dentro da RD. A gente no G4 é 100% presencial e funciona super bem. Você quer me dizer, olhando para o reservatório de dopamina, o que vocês alcançaram, o que vocês construíram, que home office não funciona? Claro que é um absurdo, seria Agora, baita... se pegasse uma empresa que tem uma dificuldade de cultura, que não tem uma tribo unida ali, porque o RD pesca no aquário, né? Quando a galera tem que contratar alguém, eles disparam lá na jugular, que é a nossa comunidade, ó, precisamos de um redator, precisamos de um design, precisamos de não sei o quê. Pesca ali próprio. Raros são os casos dentro do RD de alguém que vem de fora. Imagina se esse profissional vem, na hora que ele se inscreve pensando o quê? Vou trabalhar com a Esme. Você acha que ele não sabe como você pensa? Exato. Claro, óbvio que ele já sabe como você pensa, como você funciona. Agora eu fico imaginando, sei lá, uma loja de um hortifruti, um mercado, uma loja de materiais de construção, que mesmo a equipe de gerência ali, tudo bem, o funcionário ali que está na loja tem que estar ali presencial, mas é muito difícil se não tem uma cultura muito montada, né? No home office, por exemplo. E empresas grandes também, elas têm muito dessa dificuldade de você fortalecer a cultura no home office. Quanto mais você cresce, mais difícil fica, porque encontrar pessoas com fit cultural não é simples. Parece uma tarefa simples, parece que eu vou fazer um questionário de recrutamento. Hoje, uma das minhas maiores dores, por exemplo, dentro do G4, é encontrar profissionais bons que possuem a nossa cultura. Sem dúvida alguma. Porque o mais comum é o quê? Eu encontro bons profissionais, mas que não entendem que eles vão trabalhar com foco no resultado, que a gente vai jogar, tem um dos nossos valores, jogamos o jogo abertamente. O que isso significa? Se eu tiver que te dar um feedback, eu vou virar e dizer assim, poxa, Wesley, tudo bem, gente, aqui tem todo um time gravando junto com a gente, não vou esperar aqui para quando todo mundo sair eu dar o feedback só pro Wesley. Não. A gente joga o jogo abertamente. Eu vou dizer, acho que isso aqui não ficou muito bom. Óbvio que sempre com respeito, mas é um dos nossos valores. Os profissionais não querem isso. Eles não entendem esse mundo, sabe? Eu venho da academia, né? E a academia, a gente explicita as nossas discordâncias. É necessário, né? A academia é isso. Tu manda um paper para uma revista, eles vão tirar o teu nome pro editor não saber quem é, para não ter viés. Então é realmente assim. E o editor vai mandar para 4 revisores, 3 revisores. Eles vão ler o teu artigo sem o nome, então ele não sabe quem que escreveu, para revisão às cegas, o cara é meu amigo, vou aliviar. E os caras, cada um desses 3, 4 revisores vão sentar a lenha no teu artigo. E é o papel deles. Eles vão tentar o máximo. É realmente a primeira vez que eu tive contato com isso, e até falando do ponto de vista de carreira, muitos alunos na pós-graduação,
quem faz o processo de responder para uma revista é o professor orientador. No meu caso, eu falei para o meu orientador, eu falei, professor, eu quero responder. Pelo menos eu quero escrever a primeira versão da resposta, porque tinha que escrever em inglês e tal, e você pelo menos revisa e se estiver muito ruim, mexe, muda ou escreve outra, não interessa. Mas eu quero ter experiência para minha carreira de fazer isso. Foi tão legal que 1 ano depois, eu já estava no doutorado, eu submeti sozinho um artigo com um aluno de iniciação científica, onde só nós debatemos com uma revisora e o artigo foi aceito. Porque eu falei, não, eu quero fazer. Dá trabalho? Dá. Eu tive que ficar final de semana fazendo, tive que deixar de fazer outras coisas, tive. Mas a academia é isso. Ela ensina você, não só, se você quer se destacar, obviamente, se preocupar com a construção de carreira, porque orientador é orientador. Muita gente confunde com pai, né? Ou com, sei lá, o orientador te orienta, se vira. E ensina você a receber feedbacks duros, assim. O meu primeiro artigo que eu submeti, que foi na revista Stress, o cara simplesmente falou assim, por que você usou a dose de 4mg? Não tem sentido. Me explica. Isso tem que explicar, tá? Ou o teu artigo não vai ser aceito. Então, no mundo do empreendedorismo, o cara acaba sendo um pouco mais vindo já com a casca um pouco mais grossa. Mas eu imagino, né, que, de fato, muita gente deva ter muita dificuldade de receber feedback, né? Mas isso vem muito pelo processo de mudança na cultura das empresas. Principalmente pós-pandemia, as empresas elas começaram ali um movimento de people first. E aí a gente tem uma dificuldade até de falar sobre isso, porque muitas vezes as empresas que não seguem essa linha são vistas como, nossa, é um absurdo, é uma pressão, é inaceitável, quando na verdade são perfis diferentes que estão buscando profissionais com perfis diferentes. Quando a gente olha para toda a tua estratégia dentro da academia, o que você buscou? Você buscou se desafiar todo o tempo. Você buscou dar o teu próximo passo com as próprias pernas, óbvio, pedindo feedback, pedindo acompanhamento, tentando de alguma forma se certificar que você estava no caminho correto, mas você não quis que ninguém fizesse por você. Hoje, as pessoas muitas vezes querem o quê? Querem que você entregue de mão beijada. Não, olha, faz isso que você recebe essa promoção, faz isso. Em que momento você vai olhar e dizer assim, não, entreguei isso aqui a mais porque eu vi que estava precisando, eu fiz essa análise, eu fiz... Esses profissionais, cada vez eles ficam mais escassos. Cada vez eles ficam mais difíceis de a gente encontrar no mercado. Imagino que quando surge deva... Aí acabou, né? Assim, imagina deva ascender rápido numa empresa, né? Rápido, é reconhecido, principalmente se a empresa tiver a percepção de olhar e dizer assim, nossa, se você tem um bom processo, um bom ciclo de avaliação de desempenho, se você tem um líder bom também, que essa também é uma outra dificuldade. Muitas vezes o líder, ele não tem consciência de que ele precisa olhar para o time dele e saber quem são os profissionais diferenciados. Não quer dizer que se perder essa pessoa, acabou a área. São coisas bem distintas, que também é uma dificuldade da maioria dos líderes. Eles dependem muito, eles se apegam à pessoa e dizem, nossa, se essa pessoa sair, acabou a minha área. Não é assim. Agora, você olhar e saber, essa pessoa é diferenciada, preciso fazer algo por, é responsabilidade, sim, do líder. E assim, eu imagino que se a pessoa tiver uma área dentro da empresa que fala assim, se aquela pessoa sair, acabou a área, é um sintoma, né? Perigoso, É um problema, né? Imagina... Eu vejo como perigoso. Se minha namorada termina comigo, eu vou me suicidar. É algo parecido com isso. É perigoso, então, porque você, sei lá, tem a área de design, de vídeo, sei lá, e uma pessoa sai e cai toda a área, significa que tá difícil de... Só tem uma pessoa ali que tá sustentando aquilo, já é bem complicado, né? Significa que o líder não fez um papel super crítico e que ele precisa fazer, e aí entra na carreira de liderança, porque você tem a carreira de profissional. E hoje, cada vez mais, a gente consegue saber que você consegue crescer como profissional sendo o que a gente chama de contribuidor individual. Que ele não necessariamente vai precisar ter equipe. Que era uma dificuldade muito do passado. Para você crescer, você precisava virar líder. E a gente tinha um monte de líder ruim, que não tinha soft skills, que não sabia lidar, não sabia se comunicar bem, não sabia lidar bem com pessoas. E aí ele... quero ganhar mais, o que eu faço? Vou virar gerente, vou virar diretor. No passado a gente tinha muito isso. Hoje não. Hoje a gente já tem, inclusive, uma estrutura de carreira em Y que você pode continuar crescendo e continuar como contribuidor individual. O que é uma estrutura de carreira em Y? Imagina que você chega a um determinado momento, você entra na empresa, você entrou ali como assistente, como analista júnior, virou um analista pleno, um analista sênior, e aí você chega no ponto ali do Y, que você pode ir por um lado ou pelo outro. Quando a gente olha para um lado, é a carreira de gestão,
que é onde você vai virar líder e no futuro líderes de líderes. Você pode não querer fazer a carreira de gestão, mas continuar crescendo. Entendi. Que era a dificuldade no passado. Entendi. Que Porque você quer continuar atuando na área porque você curte, assim. Porque você curte. Não só porque você curte, Eu não quero ficar só fazendo reunião, e tal. Eu não quero ter que liderar outras pessoas. E não que essa pessoa não vai ser bom como pessoas. Não é isso. Mas ela é desgastante. Quando você lida com pessoas, é desgastante no dia a dia. Você tem que estar pensando o que aquela pessoa vai pensar, como que ela vai reagir, como que ela vai... Tem pessoas, tem profissionais que preferem, que se dão melhor, principalmente, por exemplo, no mundo de tecnologia, no mundo de produto. São caras que querem sentar, se aprofundar, que querem continuar codando, que não quer... Galera mais sozinha, que né? Gosta. E aí como é que faz? Vai pelo outro lado? Vai pelo outro lado da carreira em Y. E aí ele vira especialista. Normalmente as empresas têm especialista, consultor, e até chegar... Imagina que vai ter na tecnologia, a gente tem ali o cara que ele tem o mesmo nível do CTO, que é um C-level dentro de tecnologia, e ele é especialista. Aí ele ficaria como especialista. Ele fica como um especialista. Prestador de serviço mesmo, nem sabe quem é o time. Aí ele comunica com quem? Como é que funciona? Ele continua sabendo quem é o time, ele continua tendo... Ele vai ter ali uma interseção com o time, ele vai fazer projetos, ele vai trabalhar... Na tecnologia, a gente tem o staff e o Principal Engineer. O Principal Engineer normalmente é o que está na mesma linha de CTO. Tem um exemplo que eu gosto muito. Trabalhei com um profissional incrível. Ele é incrível, maravilhoso. E ele trabalhava, só que ele tinha muito conhecimento de adquirência do mundo financeiro, né? Tem a subadquirente, que você se conecta com algum meio de pagamento, e tem a subadquirente. E ele já tinha feito vários processos de adquirência, de tornar a empresa adquirente. E nesse meio do caminho, a gente contratou ele para ajudar a gente de sair de subadquirente para se tornar adquirente. E ele tinha vindo de momentos de gestão em empresas anteriores que tinham obrigado a ele a fazer gestão, que ele não tinha curtido muito, que ele não estava no momento que ele queria. Mas ele era muito bom, ele era completamente diferenciado, ele tinha informações técnicas, conhecimento técnico que ninguém tinha. Ele ficava no mesmo nível do CTO. Ele ganhava tão bem, ou mais em alguns casos, quanto o CTO, como um especialista. Ele vai dar diretriz para o time, ele vai continuar participando de projetos com o time, mas não necessariamente ele vai fazer gestão. Porque se ele quisesse fazer gestão, ele ia para a linha de C-level, e ele teria todo o time de tecnologia com Isso, ele. a estrutura de carreira em Y, assim, dentro de uma empresa, ela é... Como é que eu posso dizer assim? O CTO falaria com esse engenheiro? Troca uma ideia, mas isso dá uma aliviada pro lado do CTO. E o cara que não tem a estrutura em Y, cai tudo no CTO daí. Cairia tudo no CTO. Ele tem que ser o cara da engenharia e fazer gestão. Puta, mas daí ferrou, né, meu? Mas como é que vai fazer os dois muito bem feito? Porque gestão é um mundo à parte. Você tem que estudar, você tem que... Você não vai fazer os dois muito bem feitos. Então, o recomendado é ter a estrutura de Y na empresa. Sempre. Que legal. Porque você desmistifica o ponto que é, para eu crescer, eu tenho que fazer gestão. E aí, você ganha o quê? Quer ver um exemplo super comum? Meu melhor vendedor. Ele era muito bom vendedor e eu fui lá e transformei ele em coordenador de vendas. Não necessariamente, porque ele é o teu melhor vendedor, ele vai ser o teu melhor coordenador de vendas. Exatamente, pô. Às vezes tá acabando com o cara, né, meu? Por quê? Ele odeia coordenar a equipe. Ele não quer. Ele quer falar com o cliente. Ele quer estar na rua, ele quer estar entregando, ele quer estar vendendo, ele gosta da emoção ali, da troca, da energia. Mas o cara sabe que para conseguir crescer, ele tem que virar um coordenador de vendas. Realmente você transforma, você engessa o negócio, né? E você força o cara. Eu vou dar um exemplo. Dentro da academia, de novo, é legal, né? Fazer os paralelos. Aqui no Brasil, diferente de outros lugares, por exemplo, Estados Unidos, para você ser pesquisador, fazer ciência no laboratório, orientar pessoas, você tem que ser professor. Nossa, perfeito. Aí o que acontece? Tem um monte de professor ruim. Porque o cara gosta de ser cientista, ele gosta de pesquisar, só que a via para você ter um laboratório, e a pesquisa no Brasil é majoritariamente feita em instituição pública, em federais, em universidades federais, você tem que ser professor, você tem que dar aula. Aí quando você tem aula com aquele professor na graduação que manja pra caramba, mas não sabe dar aula, ele nem queria estar ali, cara. Ele queria estar fazendo pesquisa. Lá nos Estados Unidos não é assim. Lá nos Estados Unidos tu pode optar por carreira só de docente, se tu quiser, as duas, se tu gostar, ou só pesquisador. Então, enquanto aqui no Brasil o cara tá dando 1000 aulas e corrigindo prova que não gosta,
Lá na gringa, os caras estão lendo paper, por isso que eles estão na frente na parte da ciência e tecnologia, porque os caras estão só... Seria o engenheiro que só tá... Pô, esse cara deve ser muito melhor do que um CTO que tá fazendo gestão também. Então, imagina, pegando esse exemplo, acho que casou perfeitamente a academia com o mundo do empreendedorismo. Imagina esse cara, ele ter o tempo necessário para não ter desgaste com coisas que para ele, esse professor que gosta e que está ali dando aula só porque ele queria muito fazer pesquisa, o impacto ele vai levar muito mais tempo para fazer uma prova, ele levar muito mais tempo para poder preparar uma aula. Trocar a aula, ele vai os caras dão a mesma aula por 6 anos. E ele não vai ensinar da melhor maneira que poderia estar sendo ensinada se fosse um cara que sonhava, que desejava ser docente. Você está usando o tempo dele errado. Exatamente. Sabe o que eles fazem daí? Eles vão para fora. Aqui no Brasil, a gente tem diversos pesquisadores de excelência em neurociência que atuaram aqui até não deu mais. Assim, vou te dar um exemplo. Teve uma pesquisadora, uma neurocientista chamada Suzana Herculano. Ela foi a pessoa que contou pela primeira vez de forma mais exata quantos neurônios a gente tem no cérebro. Nossa. Ela conseguiu fazer isso. Era professor do UFRJ. E teve uma época, a época do Facebook, que bombava o Facebook, era a rede que mais bombava, e ela na neurociência foi pro Senado debater, já ela defendia, era bem militante na neurociência, assim, defendia a academia, defendia a ciência, então ela publicava alguma coisa e mexia toda a estrutura a galera escutava o que ela falava. Eu lembro uma vez no Facebook que ela postou uma foto com um livro onde ela estava colando canhoto de nota fiscal porque ela ganhou um financiamento do CNPq, que é um órgão do governo, e ela tinha que prestar conta. E ela falou, tô a tarde toda aqui, podia estar escrevendo, lendo artigo, tô fazendo contabilidade da minha... Então, olha o tempo... Eu já tive colega que era professor, que eles falavam, cara, eu tô há 3 horas numa reunião com 30 doutores e a gente tá discutindo, sem brincadeira, não é uma metáfora, um eufemismo. A gente tá discutindo quem vai usar qual espaço no freezer novo que a gente comprou. 30 doutores que ganham um dinheirão por mês ficaram a tarde toda discutindo quem vai usar cada espaço no freezer. Então, de fato, aí os caras vazam daqui, né? Porque vão lá para fora e lá fora eles conseguem só fazer pesquisa. Então, do ponto de vista de negócios, a parte da ciência na academia é péssima. Não, assim. E aí se você ensinar a galera a fazer cálculo perdido. De hora. Acho que isso para mim, normalmente quando a gente tá numa reunião, outro dia a gente estava numa reunião, que eu olhei e fiz assim, falei com um par meu, falei, faz o cálculo de hora de pessoas dessa reunião. A gente está aqui há 3 horas discutindo o assunto X. Se a gente calcular a hora, 80 o que a gente gastou mais perdido. De hora aqui, a gente não teria gasto para resolver esse problema. É isso mesmo. Então, cara, ter esse racional de como você utiliza bem o seu tempo, ter a visão da sua carreira de aonde você quer, o que você quer, como você quer fazer, aonde você quer chegar, quais são as competências que você é bom, quais são as competências que você não é bom e você precisa saber aquilo que você não é bom, aquilo que você se interessa, aquilo que você não se interessa, tudo isso facilita muito e seja em qualquer área. A gente está falando aqui de mundos muito distantes e perceba que se o problema é o mesmo. É o mesmo. Essas 3 horas que 30 doutores ficaram discutindo o freezer, se você soma quanto que custou essas horas, levando em consideração o salário deles, você podia contratar um funcionário para resolver o problema do freezer. E ponto. Ou pior, comprar um freezer para cada um. Acho que cara, é bizarro, pelo valor do salário dos caras, era um freezer para cada um. Exato. E falta o quê? Maturidade para fazer esse tipo de leitura, para fazer esse tipo de provocação. As empresas mais eficazes, elas têm muitas dessas regrinhas exatamente para banir situações como essa. Regrinha, por exemplo, de, gente, o máximo de tempo de uma reunião é de 30 minutos. Ou vamos fazer a reunião em pé, por quê? Porque aí não dá para prolongar muito. Ou, que é muito o que a gente inclusive usa no G4, a gente tem que escrever a pauta da reunião de diretoria. Uma reunião que é mais longa, é o momento que a gente atualiza, a gente está todos uma vez por semana, todos os diretores na mesa. A gente cria antes a pauta, todo mundo tem que escrever a pauta antes. A gente começa a reunião, todo mundo para durante 15 minutos, todo mundo em silêncio, para todo mundo garantir que leu todas as pautas. Depois a gente entra só nas pautas principais que ficam legal. Em cima. Não fica prolixo, né? Não, isso não gasta o tempo inadequado. Exato. Deixa eu te perguntar, você comentou um termo ali, soft skill. Eu gravei uma aula recentemente para o reservatório de dopamina. Aliás, pessoal, se você não conhece o reservatório de dopamina, se você chegou recentemente aqui, o link está aqui na descrição.
É um clube de assinatura que já virou um estilo de vida e você tem acesso a mais de 90 aulas minhas e estou publicando uma aula por semana. Além disso, você tem acesso a diversos outros módulos lá dentro, módulo de corrida, culinária básica, marketing para iniciante, módulo de finanças, nutrição com o meu nutricionista, módulo de empreendedorismo com o G4, tudo isso por um preço super acessível. Você pode ter acesso aqui à página para tirar dúvidas e ver mais ou menos como que funciona aqui no primeiro link fixado nos comentários. Eu gravei uma aula para o Reservatório de Dopamina, que não foi ao ar ainda quando saiu esse podcast, acho que vai ao ar só em janeiro, que é uma aula de soft skills. E aí, para fazer o roteiro da aula, eu dei uma pesquisada. E eu vi empresas americanas gigantescas, assim, nível, sei lá, Johnson & Johnson, sabe? PepsiCo, aquelas empresas enormes, que um conglomerado de outras empresas. Algumas pessoas da área de pessoas dessas empresas estavam comentando, tem até um levantamento que foi feito com algumas empresas lá na gringa, que, tipo, a galera da área de pessoas tá preferindo quase mais soft skill que hard skill. Tipo assim, vou contratar um programador. Os caras quase preferem mais que ele saiba se relacionar com pessoas do que ele saiba programar, porque programar é mais fácil de ensinar. Como é que tá isso? A gente vem falando, é engraçado porque... E o que são soft skills pro pessoal que... Os termos mudam, mas no final do dia o resultado é o mesmo. Quando a gente fala de soft skills, a gente tá falando de ferramentas, de competências mais relacionadas a você enquanto pessoa, né? Você saber se comunicar bem, você saber ter um relacionamento interpessoal, tudo isso são soft skills. Imagino que gerenciamento de emoção, assim, e inteligência tal. emocional, Não que é como a gente chama. Não xingar todo mundo. É uma soft skill. Quando a gente chama de hard skills, a gente está indo mais pro técnico, né? Então, saber utilizar uma planilha de Excel. Entendi. Saber construir algo no AutoCAD. E aí, quando você para pensar... E é ótimo a gente conectar esses assuntos, porque acho que aqui tem muita coisa que você pode agregar. Imagina do ponto de vista técnico, o inglês. O inglês você sabe, e inclusive estava ouvindo o podcast teu com o Fábio, vindo para cá hoje de manhã, e tá ótimo, estou esperando a aula de behaviorismo, fato. Você sabe que o inglês ali, quando você é mais jovem, você aprende com muito mais rapidez. Quando você é mais velho, você vai aprender, mas vai aprender com mais dificuldade. Sua pronúncia não vai ser tão boa. Você tem que ter uma motivação, um motivo para tomar aquela decisão. Maravilhoso. Agora imagina que você não sabe se relacionar com pessoas. Olha a dificuldade que deve ser você desenvolver relacionamento interpessoal versus você ensinar inglês para alguém. Ensinar inglês, rapidamente você pensa, não, essa pessoa é estratégica para mim, ela está num cargo importante. O que eu vou fazer? Vou contratar um professor particular, vou colocar ela 1 hora todos os dias com esse professor particular. Além disso, vou mandar para ela todos os dias artigos em inglês rápidos para que ela comece a evoluir na leitura. A lição de casa, ela é muito mais simples. Tem um passo a passo mais claro, né? Muito claro. E mais do que isso, se você arruma o motivador, a pessoa tem muito mais facilidade para poder conseguir agir naquela tarefa. Eu sei que todo dia, 1 hora, eu vou ter que ter minha aula de inglês. Eu tenho clareza. É rápido, é prático, é eficiente. Agora, falar para a pessoa já começa difícil por aí. Então, veja bem. Você não se relaciona bem com outras pessoas. É complicadíssimo, cara. Já muito começou... Difícil. Você já começa, Difícil. tipo, ai, como é que eu dou esse feedback para ela? O gestor já começa a sofrer antes. Mais do que isso, como é que você desenvolve nela, depois de, aos 20, 25, um repertório de comportamentos para ela saber lidar com outras pessoas? Tem pessoas que ficam, sei lá, 4 anos em psicoterapia para conseguir fazer algo próximo. Então, realmente, o buraco é muito mais embaixo do que aprender inglês, né? É exatamente esse o ponto, porque as empresas acabam... No passado a gente falava assim, você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. O técnico é hard skills e o comportamental é soft skills. Então, assim, mudou o termo, mas o conceito ele é o mesmo. Então, você concorda, assim, que o que essas empresas... Eu li algumas matérias que até, tipo, 60%, 70% de algumas empresas se preocupam mais com soft skill do que com hard skill. Concordo 100%. 70% das empresas entrevistadas, olha, impressionante, assim, né? Imagina que você consegue tirar recurso para desenvolver. Se eu tenho alguém que quer estar naquela posição,
que ela se sente, que ela tem desejo de estar na empresa. Imagina, trabalhar numa Johnson & Johnson, você ali no começo de carreira, por exemplo. Para quem está ali saindo, entrando num estágio, entrando para um trainee da vida, para muita gente isso é sonho de consumo, é desejo. É muito mais fácil você que quer, que tem aquele perfil, que está disposto, que vai saber se comunicar, que vai saber entender, você chegar e dizer assim, então, vamos lá, deixa eu te explicar. Olha aqui como é que funciona o Excel, olha aqui como é que funciona esse sistema. É rápido, é a mesma coisa, inclusive, do fit cultural, que a gente começou lá o nosso papo. Está muito linkado soft skills com o fit cultural, porque são comportamentos. É a forma com que você toma a decisão. O fit cultural, quando você olha para a cultura é a forma com que você toma a decisão dentro da empresa. Tanto que no G4 a gente tem algo que a gente valoriza muito, que é, dentro dos nossos valores, a gente usa o como vivemos e o como não vivemos, que fala basicamente sobre comportamento. Imagina alguém que não se sente à vontade, até pegando o mesmo exemplo do jogar o jogo abertamente, que é muito introspectivo, que não se sente à vontade ao sendo exposto, entrar numa empresa que ela vai receber ali na hora um feedback na frente de todo mundo. Acabou. Aquela pessoa não vai durar, ela não vai conseguir se desenvolver. É muito mais fácil você trazer pessoas com os soft skills muito mais desenvolvido, que consiga lidar bem com outras pessoas, que consiga ter uma boa comunicação, que cada vez é mais raro. Não à toa você está aí estudando português. Que você consiga ter uma pessoa que busque, né, o relacionamento ali entre áreas, porque ela vai conectar. Ah, eu sou do financeiro. Pô, mas deixa eu ir lá na área de pessoas, deixa eu ver o que estão fazendo. É muito mais fácil, muito mais eficiente para o meio, e o meio é o que transforma o desenvolvimento em eficaz. E assim, essa pessoa que está mais introspectiva, ela às vezes pode, se é tão difícil para ela alterar esse perfil comportamental dela, ou se não é do interesse dela, ela pode procurar uma empresa que joga o jogo fechado. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Provavelmente tem várias, inclusive, que preferem desse jeito. Né? A maioria, né? Então. A maioria, inclusive, exato. é assim. Agora, a parada é assim, uma coisa que parece ser unânime, ou quase unânime, entre os empresários atualmente, eu digo isso também, Marcela, não só baseado nas pesquisas que eu li para esse roteiro, inclusive lá no roteiro eu dou umas dicas do ponto de vista de psicologia sobre como desenvolver soft skills, ficou bem legal a aula. Mas eu também atendi muito empresário na minha prática clínica, mas muito empresário. É sofrido, empresários né? enormes, assim, você não tem ideia. Tanto empresário de cunho clássico, assim, tipo diretor, gerente, C-level, quanto empreendedores que estão na linha de frente mesmo, que é o presidente da empresa, a pessoa que está ali empreendendo. Tanto em empresas já consolidadas no mercado, quanto startups que querem virar unicórnio, pessoas que estão assumindo bastante risco. E assim, uma das coisas unânime entre todos os perfis, cara, do cara que trabalha no frigorífico X lá na parte de gerente, ao cara que tá tentando abrir uma startup de tecnologia para valer bilhão e tá morando lá no Vale do Silício e tá recrutando brasileiro e tal, todos eles concordam que aquele perfil para vaga que apresenta soft skill se destaca muito, assim, se destaca demais, assim. Então, fica a dica aí pra galera de casa, né? Tô aqui com uma diretora de pessoas que afirmou aqui pra nós e concorda com isso que a gente tá lendo hoje do mercado. Fica a dica, se a pessoa quiser se destacar, talvez seja interessante se preocupar um pouco com essa parte e não ficar desesperado com a hard skill, né? Porque a hard skill eu vejo que vem da geração, principalmente do meu pai, por exemplo. Total. Que era assim, cara, tu tem que ter uma faculdade, senão não vai ser ninguém. Aí a galera, sabe, todo mundo que já ouviu isso daí de algum... Hoje em dia, ninguém nem pergunta. Vou pegar Ninguém nosso processo, a gente pergunta. não... G4. Eu tenho pessoas dentro do G4 que não têm ensino médio e que são geniais. Exato. Geniais. Então acho que a gente se pegou nessa parte, né? Tem que ter uma faculdade. E aí a gente acha, não, então a parte técnica é a mais importante. Nenhum pai, assim, ou raros os pais que chegaram e falaram, cara, tu tem que se comunicar bem, tu tem que saber gerenciar suas emoções. Porque nem o pai, às vezes, quer dar esse Exato, feedback. exato. Aí fica pai e mãe naquela assim, nossa, como é que eu falo? Meu filho não sabe se comportar. Meu filho vai nos lugares, não Exato. consegue se conectar com os coleguinhas. É papel, vai lá, explica. Olha, quanto mais a gente tem essa consciência que a gente desenvolve soft skills ao longo da vida inteira. Exatamente. A gente tô vai aprendendo usar- português de novo agora. A gente vai usar as soft skills muitas vezes quando você vai crescendo, quando você vai olhando para a carreira, mas ao longo da tua vida
É onde você vai se desenvolvendo, comunicar bem. Nossa, eu olho pra mim, se eu fosse pegar... Você tá fazendo esse podcast há 3 anos atrás, eu estava 3 horas aqui travada. Mas o quê? Você vai se expondo, você vai garantindo. É um processo longo e sofrido. Porque é um outro ponto muito dos profissionais, eles querem ter o retorno rápido. Não, mas eu já entreguei, eu quero ser promovido. Não, mas eu já estou entregando. Não é, o processo não é rápido. A gente precisa ter consistência de entrega, consistência de resultado. E a maioria, principalmente os profissionais mais jovens, eles acreditam que entreguei o resultado desse mês, entreguei o segundo mês, entreguei o terceiro mês, acabou. Não, você precisa ter consistência, você precisa ali ter pelo menos os 6 meses entregando, mostrando que você está se desenvolvendo. Você precisa entregar o a mais. Não adianta você entregar o que você te pediram para entregar isso. Ah, minha meta é de X. Cara, teu desafio com você é, no mínimo, entregar X mais 5. E assim, se você entregar o X, eventualmente você vai ser parecido com todo mundo, porque todo mundo vai entregar o X, né? Então, se você quer se destacar de fato, igual eu cheguei pro meu orientador e falei, cara, eu quero corrigir isso. É uma mais, a dificuldade. Mas é assim, das eu não pessoas. saí aquele final de semana, tive que ficar lá na minha kitnet lendo. É uma parada que tem um custo, mas hoje, eu sou muito grato, assim, por eu ser assim, sou muito grato por eu querer sempre um pouco a mais e entregar um pouco a mais, porque hoje isso, por exemplo, tô na correria do meu doutorado e com as empresas e tal, e eu falei pro meu orientador, professor, tá muito difícil aqui, eu não vou conseguir enviar até o prazo para você, porque o doutorado hoje não é mais a minha prioridade, né? Ele sabe disso também. E hoje ele falou, cara, tu sempre foi um aluno... daí eu precisei pedir prorrogação da defesa por 6 meses. Todo mundo do colegiado aceitou super tranquilo, porque eles sabem que eu não ia fazer isso por malandragem ou por vagabundagem. É porque não dá, porque eles não é te minha conhecem. prioridade. Eu renunciei minha bolsa. Naquela época eu era dedicação exclusiva. Se fosse dedicação exclusiva, eu tinha defendido 6 meses antes da data. Mas você entende que é então, questão de você ganha conhece, exato, respaldo. Exatamente, a galera te respeita. Se você é um profissional consistente, e eu olho muito para isso, uma das primeiras perguntas que eu faço é quando, quero demitir a pessoa. Cara, por que você quer demitir essa pessoa? Porque ela vem apresentando esse comportamento. Primeira coisa que eu olho é o histórico de avaliação de desempenho daquela pessoa. Não dá para ela me dizer que aquela pessoa veio recebendo como entrega acima do esperado. A gente tem uma reguinha de como que você entrega. Entregou abaixo do esperado, entregou acima do esperado. Não dá para você pegar uma pessoa que consistentemente há 1 ano vem só entregando acima do esperado. Você fez a avaliação dela tem 2 meses, você virar para mim e dizer agora assim, olha, quero demitir essa pessoa. Eu vou ser a primeira, como diretora de pessoas, a dizer assim, peraí, o que aconteceu? Tem que ter acontecido algo muito absurdo, ou que a gente não está tendo sensibilidade para compreender. Acabou, passou por um divórcio, perdeu o pai e está tentando se reestruturar. Ou a gente está sendo insensível com o momento, tendo em vista que há 1 ano a pessoa está entregando consistentemente, ou você não estava fazendo um bom trabalho de avaliação de desempenho. E aí, de qualquer forma, em ambos os casos, eu cobro da liderança. Você, como líder, está falhando. Ou porque você não está entendendo do ambiente daquela pessoa e da vida. Por mais que a gente tente 100% do tempo separar a PF da PJ, no final do dia, quando a gente fala de emoções, é a mesma pessoa. Se ela não está bem emocionalmente por um problema familiar, ela não tem como entrar na empresa e dizer assim, não, então o problema, fica aí agora, porque agora eu estou excelente. Não. Ela vai trazer, vai carregar de alguma forma aquele sentimento com ela. E você precisa ter a sensibilidade de ter essa noção para dizer, não, tudo bem, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por ti? Como que a gente pode melhorar? Você precisa de, 15 dias de férias? Você precisa de 1 semana para resolver os problemas? Você faz terapia? Está precisando de apoio? Como é que a gente pode te apoiar para você entrar numa terapia, buscar... Esse é um passo. Agora... Se você, como líder, não teve responsabilidade e saiu fazendo avaliação de desempenho de qualquer forma, nessas horas minha vontade é de demitir o líder. É dizer assim, olha, você foi irresponsável com a tua carreira, porque o teu papel de liderança é fazer uma boa avaliação de desempenho, outros, né? E você foi irresponsável com o outro. Essa parte é foda. Porque o outro vai pagar lá por um bagulho que nem fez, né? Avaliação às vezes, mal feita. A avaliação foi mal feita, ele colocou que entregava acima do esperado, o cara não entregava acima do esperado, ele não teve capacidade de dar um feedback. Mas isso não seria simples de ver? Tipo um dashboard, assim, você olhar lá se ele entregou ou não, não deveria ser fácil? Deveria,
mas não é na maioria dos casos. A maioria das empresas ele tem muita dificuldade de definir métricas de sucesso. Principalmente quando a gente começa a entrar na métrica individual. Normalmente a empresa tem o quê? Tem a métrica da empresa, né? Então, beleza. A empresa quer chegar a X de faturamento esse ano. Isso ele desdobra por áreas. Então, a área de pessoas tem que entregar esse projeto de academia de liderança, esse projeto aqui de jornada, diminuir o turnover, beleza. Cada área tem a sua. Mas quem é responsabilidade de quem? Como é que eu digo assim, olha, por exemplo, essa é a pessoa responsável pela diminuição do turnover. Entendi. É muito difícil, porque redução de turnover tem vários fatores. É multifatorial, né? Então, parece algo muito simples. E para algumas áreas, inclusive, é muito simples. Quando você pega uma área, por exemplo... Vendas. Comercial. É super fácil. Fácil. Vendeu, não vendeu, não vendeu. Não tem conversa. Tanto que, quando a gente olha dentro da área comercial, a gente tem um sistema de flags muito claro. Os nossos executivos, quando eles entram, eles entendem que ele tem ali consistentemente que entregar todos os meses. Ele tem o primeiro mês que ele não bateu a meta, óbvio, tem 3 meses ali iniciais de rampagem, que é o momento que ele está aprendendo, mas a partir do momento que ele entra, que ele de fato passou pelo período de experiência, ele começa a ser metrificado. E a partir daí, assim, primeiro mês de não bateu a meta, a gente toma um cartão amarelo. Mas é uma meta trimestral, semestral? É meta semestral. Semestral. Aí ele pode recuperar depois, né? Ele pode recuperar. Até porque pode ter uma variação... Não, mas olha só, assim, pode nacional, recuperar a né? vírgula, né? É a métrica do mês. Cada mês ele recebe uma meta. Não, no final do ano eu não somo as metas dele. A gente fala, inclusive, que vendedor não tem passado. Entendi. Porque virou 31 ou 30 para primeiro, nova meta para ele. Enquanto empresa, a gente consegue recuperar porque a meta ela é da empresa. Mas enquanto o executivo de vendas é mensal. Ele não bateu a meta o primeiro mês, ele toma ali um cartão amarelo, né? Que é o yellow flag. Não bateu o segundo, ele entra no red flag. Não bateu o terceiro mês, ele é demitido. Não tem conversa, não tem papo. Pra você ter ideia, algumas vezes, eu já vi no dia 31 ou no dia 30 o executivo não bater a meta e já pegar as coisinhas. Já sabia como é que funcionava. Por quê? Porque sabe que não tem meio do caminho. E a área de vendas, acho que por ser extremamente fácil de metrificar, ela deve ser a mais simples de demitir, justamente, né? Mais simples porque quando a gente fala de resultado, mas mais complexa quando a gente fala de comportamento. Por que mais complexa quando a gente fala de comportamento? Porque muitas vezes tem aquele vendedor muito bom que não tem o fit cultural e você sustenta ele porque ele vende muito. Entendi. Isso é uma das coisas que mais acontece. Você tá ali com a pessoa, vamos pegar ali o próprio RD. Pensa que você tem uma área de vendas ali maravilhosa, muito boa, você tem que contratar um vendedor que tá porrando, né? Voando. Beleza, mas ele é o cara que não estuda, ele é o cara que chega atrasado em todas as reuniões. Mas, cara, todo mês ele vende muito. Mas aí, nesse caso, abre um pouco a exceção para ele? Faz? Eu, como diretora de pessoas, sou a primeira a dizer não. Eu também. Vamos demitir. Eu também ia demitir. Isso é uma cultura forte. Porque assim, ó, eu valorizo mais, até por vir da academia, eu sempre falei isso pro Lucas e pro Matheus e para todo mundo que é dos heads, os diretores ali do reservatório de dopamina. Eu valorizo muito mais o processo do que o desfecho. Por exemplo, você pode fazer um estudo científico e o resultado ser maravilhoso. Eu fiz um estudo científico mostrando que esse chá de erva doce, ele melhorou a depressão em pessoas com transtorno depressivo maior diagnosticado pelo DSM. Mas como é que esse estudo foi feito? Como é que vocês fizeram? Foi cego o estudo? Vocês usaram qual análise para fazer a depressão? É uma escala validada? Vocês tinha grupo controle? Como é que foi o grupo controle? Vocês fizeram com qual comparação? Qual que foi a estatística usada? Porque o resultado, beleza, foi um resultado massa, que, pô, legal, né? Mas quando eu vou olhar o método feito, tá errado o método. E eu me preocupo mais com o método, porque o método errado no longo prazo vai dar uma tranqueiragem gigantesca. Aí esse vendedor começa a contratar só esse perfil aí ferrou, entendeu? Vai ser um mando de gente quebrando a cultura da empresa que a gente demorou um tempão para construir. Tomate podre, ele estraga Eu prefiro todo o demitir, resto. eu prefiro demitir, concordo. Nesses casos, para mim, assim, sem pensar 2 vezes. Só que aí o que o líder faz? Ele não fala, ele fica quieto. Por quê? Porque o líder é responsável por toda a parte da meta do time. Ele vai escolher ficar quieto. Porque se ele sabe que se ele demitir aquele cara, provavelmente
ele vai perder a meta dele. Então, não é, veja bem, não é bem assim. E ele vai levando. Aí com o que você começa? Qual é a sensibilidade? Você começa a ver que ali está sendo instaurada uma subcultura. Que ali tem um problema muito maior. Que aquela pessoa, ela está transformando as pessoas ao lado dela de uma maneira que não é a esperada pela empresa. Aquele time, todo mundo chega tarde. Aquele time não tem compromisso com nada. Por quê? Porque o melhor vendedor, ele tinha esse comportamento. E quando você tem um bom vendedor, ele estoura as metas, ele ganha mais, ele é reconhecido. Imagina, você vai reconhecer time de vendas. Quem que você vai reconhecer? O melhor vendedor. Aí você pega o cara que não tem a cultura, bota num pedestal, o cara que não tem o perfil esperado e diz assim, olha que incrível esse cara. Concordo totalmente. Aqui no RD já teve coisas sensacionais que aconteceram que o método foi equivocado. E eu falei pra pessoa na época. Na época eu tava um pouco mais no operacional ainda. Eu falei pra pessoa, legal, parabéns, foi muito legal o que você fez, só que tá errado o jeito que você fez. Você tinha que ter feito dessa forma, ter falado não sei o quê, ter estruturado de outro jeito, ter avisado não sei quem. Então o desfecho, pra mim, não justifica, os fins não justificam os meios. Pode vender pra caramba, mas você chega às 10 da manhã no negócio, teu horário é às 8, porque aí depois vai ter o outro cara que não vende igual você, ele não tem a mesma lábia que você, ele não sabe se conectar com o cliente igual você, aí ele acha que vai chegar igual, não funciona. Entendeu? Aí sabe o que acontece? Que pra mim aí mata qualquer um. Quer matar uma diretora de pessoas? Aí você vai lá e diz pra mim, então, esse cara aqui eu quero demitir. Por quê? Não, porque ele entrega a meta dele, mas ele tá chegando atrasado todo dia, ele tá 2 pesos, 2 medidas. O cara que, porque tá superando a meta, tem todos esses comportamentos, você tá deixando. Agora o cara que começou a ter esse comportamento, porque entendi. olhou pra ele, uma outra pessoa. Só que ele tá entregando só a meta, você quer demitir? Entendi. Não. Porque aí você tá passando... Aí Aí acho que como piora começa, a situação, né? Aí piora tudo. O negócio vai embolando. Quando você vê, você já tá sem saída. Aí já tá na Copa, todo mundo falando, pô, o Carlos foi demitido, mas o Claudinho que faz... Não foi, aí ferrou tudo, né? Eles nem sabem o que estão fazendo, aí já duvida da liderança. Aí você já começa a dizer, não, eu acho que o Claudinho deve ter alguma coisa com não sei quem, porque não é possível. Aí você... Tá ficando com a não sei quem. A fofoca vira, que é uma beleza. Imagina. Acabou. Então, quando você tem a consciência do fit cultural e que você se responsabiliza por ser o guardião da cultura da sua empresa, tudo isso facilita. E você vai ter uma cultura forte, você vai ter profissionais alinhados, você vai chegar no resultado com muito mais conforto. Porque a cultura, ela é exatamente isso. A cultura, ela é vista através dos comportamentos que geram os resultados. Se você tem um resultado que está indo muito bem, olha para a tua cultura e vê o que tem de positivo nela. Entenda isso e reforce. É um framework, sabe? Cultura está indo bem, o resultado está indo bem, eu estou conseguindo alcançar esses resultados. Qual é a minha cultura? O que eu tenho de positivo? Então, vou reforçar. Vou fazer prêmio de melhores pessoas que têm aquela cultura, vou falar sobre a cultura, vou mostrar para todo mundo como é que funciona, vou continuar buscando dos profissionais dentro da base do RD para poder trazer para dentro. Por quê? Porque está funcionando. Agora, se o resultado não está indo bem, comece a olhar para a sua cultura. Aliás, comece não, que você já está errado se você não olha para ela continuamente. Volta para a tua cultura. E entende, o que eu preciso eliminar de comportamento? Qual é o comportamento que... eu preciso incluir na minha cultura ser uma empresa data-driven, né? 100% voltada para dados. Só que fulano chega na reunião e diz para mim assim, olha, Marcela, eu quero mudar a reunião de segunda para terça porque eu acho que vai ser melhor. Qual é o teu papel? Se você está instaurando um comportamento de cultura voltada para dados, você vai cobrar dele. Por que você quer mudar a reunião? Mas quais são os dados que te levam a entender que essa reunião vai funcionar melhor na terça e não na segunda? Ele pode chegar e falar assim, na segunda a gente tem mais venda do que na terça, então a gente não quer prejudicar as vendas. Pronto. Ótimo, eu vou dizer perfeito. Aí sabe o que você faz? Se você está instaurando um comportamento cultural, você fala para todo mundo, gente, olha, a sugestão aqui foi aceita porque ele me trouxe essas evidências. Na verdade, o que vocês fazem é quase igual à academia. Cientista é assim. É um jogo de convencimento. Me mostra os dados que eu mudo minha opinião. Esse é o quero saber ponto. o que você acha. Achismo por achismo, eu quero todo saber mundo os dados. tem opinião. Entendeu? Vamos mudar a metformina para tratamento de diabetes de entrada? Me mostra uma droga melhor. Por estudos, com método.
Então é isso. Exatamente, são esse tipo de comportamento que a gente precisa entender e trazer para dentro das empresas. Será que a cultura do RD é forte também por conta do cara ter botado esse pano de fundo acadêmico? Eu percebo até pelos teus exemplos. Por exemplo, quando a gente olha aqui, que você falando de jogar o jogo abertamente, que você aprendeu isso na academia, eu duvido que você chegue lá e pense, não, vou fazer. Não, eu falo, nunca faltei com respeito e tal, mas eu falo, cara, não tá legal, isso daqui tem que melhorar, não tá bacana. Teu repertório, ele veio da academia. Que legal, e maneiro. eu acho que é legal que você pegou os melhores comportamentos da academia e trouxe pra dentro do RD. E isso faz diferença. Porque a gente, às vezes, passa por vários lugares e não entende o que foi bom e o que não foi. Que nem, às vezes, a gente tem líder. A gente tem líderes que são muito bons e líderes que não foram muito bons. Pergunta que eu faço quando você, principalmente, chegou aqui na minha frente, é a tua primeira cadeira de liderança, uma das reflexões que eu peço é: me fale quem foram os teus líderes que pra você foram referência. Legal. Agora pega desse líder referência e me diz qual é o comportamento que você realmente admirava e o que ele tinha que você não admirava. Por quê? Porque a gente tende a, quando admira uma pessoa, capturar todos os comportamentos dela. Porque você começa a se espelhar nela. E aí você espelha aquilo que é bom e aquilo não é bom. Virei líder, em quem que eu vou me espelhar? No líder que é referência pra mim. De ônus e de bônus. Então, o meu papel é descobrir aquilo que para ele não é bom, entender se de fato não é bom ou se é algo que ele que não gosta. E se de fato não for bom para uma cadeira de liderança, ajudá-lo a não replicar aquele comportamento. Porque a tendência natural é replicar pelo exemplo. Replicar com as pessoas que você admira. Então, tudo isso é um processo de conscientização para que você consiga construir, seja o papel que for, seja carreira profissional, seja carreira de liderança, tudo isso vai tendo a ser construído passo a passo, sabe? Legal, legal. E assim, uma dúvida que eu tenho é: como é que tá hoje dada essa parte das soft skills e da dificuldade da galera em tentar? Porque soft skills é o hard skill, você sabe se a pessoa vai ser contratada para conseguir fazer aquilo ou não, com base no currículo dela, mais ou menos e tal. Mas o soft skills já é um pouco mais difícil de pegar na recrutamento. Então, imagino que parte boa parte do turnover deva ser por conta de soft skill. No tema de turnover, como é que tá? Qual que é, na sua análise, assim, mais ou menos o aceitável? Tem algum dado sobre isso? Porque turnover é caro para a empresa, né? Não só do ponto de vista para quem trabalha com carteira assinada, mas também para o tempo que você usou para treinar aquela pessoa para daqui 4 meses ela sair. Como é que você vê uma taxa aceitável? Existe algum dado? Tem muito líder que ele não entende o tamanho do rombo que é um turnover. E esse é um cálculo que eu acho super interessante da gente fazer, que é: qual o custo do meu turnover? Ah, é o custo da demissão? Não. O turnover, esse é o mais barato. Ele passa por vários custos. Quando você pega, por exemplo, eu gosto muito do comercial, que é muito fácil da gente fazer cálculo. Um executivo de vendas. Se você levou 3 meses para contratar e esse executivo vende ali 100 mil por mês, são 300 mil que você perdeu nos 3 meses de contratação. Ele vai levar mais 3 meses para rampar, ou seja, para se adaptar ao produto que ele está vendendo. Ele vai levar... Digamos que ele conseguiu nesses 3 meses, de 300, que se fosse um bom executivo estaria vendendo, pensando que ele vende 100 mil por mês, que ele vendeu 50. Então, aí só nessa brincadeira já foram 550 mil perdidos. Maravilha. Contratamos, depois de 3 meses e decidimos demitir porque não tinha o perfil que eu esperava, não entregou o que eu esperava, não tinha o que eu desejava. Mais 3 meses de contratação, mais 300 mil. Então, nessa brincadeira aí, mais 850 mil reais. Olha o preço de um turnover. E as pessoas não entendem que, óbvio que quando eu olho para outras empresas, te responder tem uma taxa adequada, eu acredito, pela minha experiência, pelas empresas que eu já passei, pelas empresas que eu estudo, pelas empresas que eu tenho proximidade, que o ideal ali é entre 2% e 3%. Agora, quando você olha para a realidade da empresa, tem empresas que têm essa cultura mais agressiva, que têm essa cultura mais forte, que não vai ser viável. Porque as pessoas, elas não estão acostumadas a vivenciar esse tipo de cultura. E aí entra um fator que para mim é decisivo, que é a falta de autoconhecimento da maioria dos profissionais. Eles entram achando que eles vão se adaptar.
Eles entram achando que vai ser fácil. Eles entram não entendendo o tamanho da responsabilidade que é estar numa cultura que tem aquele perfil. E aí, fatalmente, nos 3 primeiros meses, ele ou é demitido, ou ele mesmo pede para sair. E a empresa, às vezes, também faz cagada na contratação, né? Contrata Muito. rápido. Você Muito. comentou ali 3 meses para contratar. Olha o tempo que vocês levam para contratar uma pessoa. 3 meses, cara. Porque a gente vem costurando. A gente tem uma série de processos. A gente é muito claro. A seleção do meu doutorado demorou 2. Imagina. Eles demoram mais para selecionar um aluno de doutorado. Tem áreas, por exemplo, como financeiro agora. A gente está com algumas posições dentro do financeiro que a gente não acha pessoas que têm um fit cultural. Não acha. É muito difícil. E é nessa hora que o gestor, a maioria deles, acaba tendo a tendência de não, vamos abrir mão. Isso, abre um pouco, né? Sabe o que acontece? Vem, não se adapta e o turnover vem do mesmo jeito. É melhor jeito. não ter a pessoa e faturar menos do que ter a pessoa e tem que mexer em tudo de novo. Porque às vezes naquele processo seletivo vocês estavam quase chegando na pessoa certa, né? Não dá pra desistir no meio do caminho. Né, você tem que ter clareza. Mas tá impactando. Tá bom, tá impactando, mas vai impactar muito mais se chegar alguém com um comportamento diferente e for modificar aquele ambiente, vai estragar o todo. Então, quando a gente olha pra turnover, é super importante você entender que o turnover ele não acontece de maneira involuntária. Ele acontece, muito possivelmente, por alguma falha no processo seletivo. Ou porque aquele candidato, ele se colocou de uma forma que não era esperada. E aí entra o quê? Técnicas de entrevista por competência. Que é uma forma que você tem para você reduzir o seu turnover. Fazendo boas entrevistas. Uma seleção adequada. As pessoas têm mania de fazer entrevista rápido, prestando pouco atenção, se dedicando pouco, chega na hora, abre o Zoom e tá bom, tá tudo bem. E não tá prestando atenção no que o candidato está falando, não sabe fazer o tipo de pergunta adequada, não sabe como avaliar a cultura ou não. O que você precisa fazer? Você precisa entender quais são as perguntas e como que você precisa estruturar para você ter acesso a respostas mais adequadas, tendo em vista aquilo que você espera obter. Então, faz pergunta no passado. Não vira para ele dizer assim, o que você espera dessa vaga? O que você espera dessa posição? Não. Tenta entender como ele se comportou no passado frente às situações. Então, vamos lá. Olhou para a pessoa, perguntou, você tem um perfil específico que você precisa que lide bem em times de projetos. Você vai perguntar o que para ela? Me conta qual foi o projeto mais desafiador que você já trabalhou. Por que ele foi desafiador? Quantas pessoas você trabalhou nesse projeto? Quem eram os teus principais stakeholders? Qual era o teu papel desse projeto? Quanto tempo você entregou o projeto? E vai espremendo. Não tem medo, não. Espreme, porque quanto mais se aperta... É uma banca de doutorado. Banca de doutorado assim. Voltamos pra academia. Por que você usou essa dose? Por qual quantidade de dias? Voltamos pra academia. O cara me fez uma pergunta, ele falou assim, por que você usou a dose de 4 mg se na translação para o metabolismo do camundongo essa dose é muito alta comparada a humanos? Não tem poder translacional o teu estudo. Quebrou as pernas, eu tive que ficar a semana inteira estudando pra descobrir como responder. É isso. Se fosse eu, ia estar travada lá até hoje, tá? Já tá muita coisa. Ô Marcela, deixa eu te perguntar. Hoje de manhã, a galera comentou aqui que você estava gravando alguma coisa pro reservatório de dopamina. Tava. Diz aí o que vem pela frente, qual que será a sua participação na Masterclass que a gente vai abrir final de dezembro. Primeiro, todos os temas da Masterclass estão incríveis. Acho que vai ajudar muito aí o foco em 2024. E o meu, especialmente, foi maravilhoso poder gravar. A gente falou sobre planejamento de carreira. Legal. Então, tem muito, inclusive, de tudo que a gente foi conversando aqui. Vocês vão fazer... Quando vocês assistirem o podcast, depois vocês assistirem a Masterclass, vocês vão fazer várias junções com vários dos assuntos que eu fui trazendo aqui. A diferença é que da Masterclass eu tentei ser o máximo prático possível. Aplicável. Então, em vários momentos, vocês vão ver que pega o papel e a caneta, legal. Vamos aí, o que você faz? Escreve para mim, olha quais são suas áreas de interesses, constrói teu roadmap de carreira e no final, que para mim é o principal, a gente trabalhou muito forte construção de PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Você sabe onde você quer, você estudou os teus interesses e agora vamos construir ali um planejamento para que você consiga alcançar o teu objetivo de carreira. Então assim, a pessoa que tá entrando, pessoal, só para vocês entenderem, a gente vai abrir final de dezembro, tá? Uma Masterclass pro reservatório de dopamina. Se você tiver interesse, você pode clicar aqui no link. Eu não sei se quando esse episódio sair já vai ter um link para você
ter pré-cadastro aí para você conseguir, mas se tiver o link, ele vai estar aqui no primeiro link da descrição, no primeiro comentário aqui. E se não tiver o link aqui da Masterclass ainda, você pode acompanhar o Instagram do Reservatório de Dopamina, que é o @reservatório de dopamina. Bota aí na tela, Matheus, pra galera, que também tá aqui na descrição. E lá a gente vai dar mais novidade, a gente vai dar mais informações para você sobre essa Masterclass, que ela vai abrir final de dezembro, tá? E essa Masterclass tem como objetivo, a gente vai ter vários professores lá dentro, e todos os professores que serão os docentes dessa Masterclass, eles terão, na verdade serão várias Masterclass dentro desse curso, né? Eles têm como objetivo ajudar a vocês a construir um 2024 mais produtivo e mais alinhado com o seu desenvolvimento. A professora Marcela, ela trouxe essa parte de plano de desenvolvimento individual. A gente fala sobre estratégia de carreira. Legal. E fecha ali com um plano de desenvolvimento individual. Ou seja, legal. Ele vai fazer todo um circuito. Primeiro ele vai entender ali o que ele tá, onde ele tá, aonde ele quer ir, entender qual o objetivo dele de carreira e depois entender quais são os interesses dele. A gente vai falar um pouquinho de propósito, um pouquinho de ambiente e um pouquinho de capacidade, né? O que ele tem, quais são as ferramentas que ele tem. Tá muito bacana, tá muito prática e depois, obviamente, eu quero feedback, claro, inclusive o seu, óbvio, por favor. Vou assistir lá. Deixa eu te perguntar, a pessoa que tá totalmente perdida, ela vai tirar proveito ou tem que ser alguém que já tá um pouco mais alinhada com o mundo dos negócios e tal? Acho que essa pergunta é incrível porque eu expliquei muito isso quando a gente estava construindo o planejamento da aula. Essa aula serve para qualquer momento de carreira. Estou entrando agora na faculdade e não sei o que vou fazer. Essa aula vai funcionar. Legal. Estou fazendo transição de carreira, legal. Estou com dificuldade. Sou uma nutricionista e virei psicóloga. Virei psicóloga. O que eu faço? Por quê? Porque a Masterclass ela passa muito por reflexão e por garantir o autoconhecimento. Olhar aquilo que você tem interesse, aquilo que funciona. Tem um exercício bem bacana que você vai olhar ali. Quais são as áreas que eu me dou melhor? É político? É cultural? É técnico? Qual é o tipo de problema que eu gosto de resolver? Soma pontinho ali para a gente conseguir ter um caminho, uma diretriz. Então, vai funcionar para qualquer momento de carreira. Legal, maneiro. Então, a pessoa não precisa ter nenhum pré-requisito assim do ponto de vista de negócios. Não. Ela só precisa querer e, mais do que isso, ter compromisso que a carreira é dela e saber que ela precisa garantir todo o caminho, olhar para aquilo ali constantemente. Então, durante 2024, o que eu espero é que quem assistir a Masterclass não esqueça de mim, que fique ali voltando no PDI, pensando o que eu tô fazendo, onde é que eu posso melhorar, pra gente garantir que vamos chegar em 2025 dando um próximo passo. Eu acho que é bastante na linha que você comentou anteriormente, né? Essa Masterclass, a sua aula principalmente, vai impedir que a pessoa perca tempo. Seria aquela perda de tempo, a pessoa vai conseguir realmente direcionar um pouco mais o comportamento dela da parte de construção de carreira para que esse ano de 2024 seja quase como se fosse 3 anos de vida, assim, a pessoa se desenvolver tanto, porque muitas pessoas acabam fazendo muitas coisas e nem sabem para onde querem ir, acabam girando em círculo. Então, legal existir ferramenta que permite que a gente tenha essa mensuração. E com certeza o ponto aqui é que você vai acelerar o seu desenvolvimento e ter intencionalidade. Inclusive a gente vai falar bastante sobre isso. O quão intencional você vai ser na sua carreira. Porque quando você coloca a intenção de algo, você consegue ter motivadores e vai te motivar a ter ações. Legal. Então vai ser bem bacana. Então assim, pessoal, se você tiver interesse, o link está aqui. Se a gente já tiver um link para pré-cadastro. Se não, você vai lá no Instagram, segue o Instagram do Reservatório de Dopamina, que o pessoal vai avisar lá exatamente como fazer, como que funciona, o valor que isso vai ter. Enfim, vai estar todas as informações lá. O time está mandando muito bem aqui na execução disso, tá? Em breve também tem podcast com os outros professores. Vai acompanhando aqui o canal e, enfim, se cadastra aí, acompanha o perfil lá que vai ser maneiro. Marcela, como é que o pessoal consegue te encontrar na rede social? Aonde você tá? Você tá no Instagram, você tá no YouTube, você produz conteúdo ou você só fica gerenciando pessoas? Eu basicamente passo o meu dia 100% focado na posição de diretora de pessoas e resolvendo
BOs constantemente. Mas as pessoas conseguem me achar ali no Instagram, marcela.zaiden, Zaiden com M no final mesmo. E a gente tá sempre mostrando um conteúdo, outro, trazendo dicas. A gente tenta mesclar um pouco essa vida de muito trabalho com compartilhamento de informação. Acho que quando a gente compartilha, a gente sempre acaba somando de alguma forma. Exatamente. E assim, são informações cruciais, né? Para uma área da vida muito negligenciada por várias pessoas. Então, infelizmente. Realmente tem que... Eu, assim, para fechar aqui, realmente é muito sincero o que eu falei para você, sabe? Na época que eu comecei a ir para a área do empreendedorismo, muito pouco conteúdo disposto de uma forma organizada e principalmente prático. É muito flor, muito, sabe? E aí tu tem que aprender 1000 coisas que tu não precisa saber. Tu tem que aprender outras paradas. Que não vai te levar pro próximo passo. O que te leva pro próximo passo é entender como que aquilo influencia no meu dia. Eu vejo que o mundo dos negócios, assim, as escolas de negócio, elas estão seguindo mais ou menos uma lógica da tecnologia e até do marketing. Tipo, hoje, talvez, dependendo do curso que você fizer de marketing ou de tecnologia, você aprende mais que uma faculdade. Eu não estou aqui operando contra as faculdades, pelo contrário, eu sou um grande defensor. Acho que para 95% das pessoas a faculdade vai ajudar mais do que não fazer, embora exista 5% que provavelmente se darão melhor sem faculdade. Mas talvez fazer uma faculdade de negócios não ensine tanto quanto alguns cursos do G4 por conta do filtro, né? Faz um cálculo para mim. Né, exato. Esse é o meu pedido para ti. Faz o cálculo. Você vai ter 1 ano e meio, 2, para ir todos os sábados naquela aula. Exato. Ou você consegue sentar 3 dias 100% focado e conseguir sair dali com exercícios práticos. Você chega na segunda-feira, você já sabe. Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. A efetividade ela é maior. E não quer dizer que uma coisa não vai ensinar. A faculdade ensina muito. Mas na maioria das vezes os empreendedores não têm esse tempo, não têm esse espaço e nem têm essa possibilidade de esperar por. Ele precisa para ontem. Então essa é a hora que a gente entra e manda super bem. Legal. Modéstia à parte. Obrigado pela sua presença, viu, Marcela? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Todo o time foi incrível. Obrigada, viu? Pessoal, se inscrevam aqui no canal. E de novo, se você tiver interesse na Masterclass, vai lá no Instagram do Reservatório de Dopamina, que a galera vai dar mais informações lá em breve. Fechou? Compartilhe esse episódio com quem você acha que tem interesse. Dê like aqui, porque isso reforça o nosso comportamento de vir aqui gravar. E brigadão.